Obrigado, Tito. Olá, traders. Sejam bem-vindos a mais um painel do Trader Experience. Eu sou o Vitor Oliveira, head da plataforma de fundos do Modal Mais, e vim trazer para vocês aqui agora o outro lado da mesa, né? Aquele lado dos gestores profissionais que fazem gestão de milhões de reais em toda a nossa indústria de fundos e que vocês vão conhecer profundamente como é o dia a dia e quais são as principais diferenças deles para você que faz o seu trade no dia a dia. Eu estou aqui com o Alfredo Menezes, sócio, CIO e CEO da Armor Capital, um dos gestores com maior experiência no mercado financeiro brasileiro, e nós vamos contar para você tudinho sobre isso. Alfredo, é um prazer recebê-lo aqui no nosso evento. Seja muito bem-vindo. Todo meu, obrigado pela oportunidade de se expressar e falar um pouquinho do que é ser gestor e tesoureiro também, para dar um gancho. Exatamente. E você vai contar tudo para os nossos traders aqui, a diferença entre trader, entre ser um gestor, entre ser um tesoureiro, né? E como que são os volumes tradados nesses mercados. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho da sua trajetória profissional, uma longa trajetória. Só de experiência de mercado ele tem mais do que eu tenho de anos de vida. Então, Alfredo, conta para a gente, por favor. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, como office boy. Com 16 anos eu estava no back-office do Banco Auxiliar, que a maioria do pessoal não conheceu, o Banco Auxiliar, a época do Comint. Eu trabalhava na back-office da mesa. E nessa época eu dava aula de engenharia econômica como um complemento de renda, né? Então tinha muita facilidade. E não é como hoje. Hoje você tem 12C, Excel, você tem o Tifone, você não precisa nem mais fazer fluxo de caixa que a máquina faz para você. Bem, e nessa época eu estava no back-office, via o pessoal da mesa, pô, os caras ganhavam bem e tal. Eu falei, pô, eu tenho mais facilidade que eles. Fui pedir pro meu chefe, pô, quero ir pra mesa. Falei, você tá maluco? Você é feio, fanho e pobre. Na mesa só dá o pessoal bacana. Eu fiquei muito puto, espalhei currículo e fui trabalhar no BCN. E o BCN, que Dr. Pedro Conde, que Deus o tenha, ele gostava muito de mercado, né? Ele era um banqueiro com sangue de mercado, muito mais do que um banqueiro que pensa em emprestar, captar. Ele tinha uma figura muito forte nisso. Bem, e nisso eu cresci muito rápido dentro do BCN pela facilidade da matemática financeira. Eu comecei no mercado numa época, governo militar, o pessoal não fazia conta. Comprava papel, se dava errado, o governo recomprava o papel. Então o pessoal se alavancava, na época chamava o RTN. E foi uma época que muita gente ganhou muito dinheiro, porque quem sabia fazer conta, especialmente os engenheiros, ganharam muita grana nessa época. Ali tem a história do Banco de Garantia, Multiplique, BOD, e eu me encantei por aquilo. Acabei crescendo rápido no banco, virando tesoureiro do BCN. E depois o Bradesco comprou o BCN e depois de uns 2 anos eu assumi a tesouraria do Bradesco. Que são totalmente diferentes, tesouraria do que ser gestor. Agora, e eu já vou entrar nesse detalhe com você daqui a pouquinho, Alfredo. Então passa a bola para você. Continua. Depois do Bradesco, onde é que você chegou? Aí, há uns 6 anos atrás, né, eu deixei o Bradesco e montei um family office. E montei um fundo fechado, chamado J7, inclusive o nome dele. Está aberto ainda, mas hoje ele só aplica no Whats. Bem, e durante 5 anos, esse fundo rendeu um pouco mais de 500% de CDI. Nós estamos falando, não é um CDI de 2, é um CDI de 14, 9. Porque uma coisa é você render 500% de CDI numa base de 2, né? Então, foi muito gratificante. Tive uma dificuldade enorme, sair de uma tesouraria com recursos praticamente limitados para tocar o patrimônio próprio. As dificuldades e os riscos são bem diferentes. Depois, acho mais à frente, nós vamos falar a respeito, né? Mas aí passou-se aí 5 anos. Algumas pessoas que trabalhavam comigo no Bradesco vieram trabalhar comigo no Family Office. Só que você teve a taxa de juros caindo para 2. Eu falei, pô, fundo com vol de 4, cobrando 2,20, não vai sobreviver. E como nós tínhamos um know-how de risco, falei, pô, de repente é uma boa hora
para abrir um multimercado. E com isso, também eu estava começando a perder pessoal, porque quando você está num family office, o crescimento profissional é limitado, você pode até ganhar dinheiro, mas o pessoal mais novo tem a ambição de subir, virar gestor, e no family office é muito difícil, né? Então surgiu a ideia aí de abrir a gestora Armor. Começamos a distribuir em outubro do ano passado, e um produto que a gente tem muito carinho, além do fundo Armor Arts, que é de volta de 18 a 20, é o fundo de previdência. Eu acho que o fundo de previdência do Brasil, ele tem vários benefícios, né? Especialmente benefícios fiscais, não tem come-cota, agora o fundo exclusivo deve ter come-cota. Só que o fundo de previdência foi muito mal vendido, né, no Brasil. Grandes instituições vendiam com uma taxa de administração enorme e tal. Então queimou um pouco. Mas com a reforma da Previdência e a reforma tributária, eu acho que é um produto que todo cidadão que paga imposto de renda na fonte deveria ter. Sem dúvida, Alfredo. E achei muito legal que você contou um pouco da sua trajetória e você tem duas passagens que eu acho que são muito marcantes, né? A primeira é a sua gestora atual, né? A Armor, que é um case seu, né? É um projeto seu de vida, né? De construir uma empresa com todos os seus 40 anos de experiência profissional, que é onde você é o portfólio manager, gestor, né? Do fundo. E a outra passagem que não pode ser ignorada é como tesoureiro do Bradesco. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui com 3 comparações que eu gostaria que você respondesse aqui, a curiosidade dos nossos traders, né? A primeira delas é, qual é a diferença que você vê entre ser gestor, tesoureiro e, eventualmente, um trader, que, no limite, você faz a gestão dos seus recursos também na física, né? Você tem um fundo exclusivo onde você faz a gestão. Então, qual é a diferença, né, entre as 3 classes, digamos assim, de gestão de recursos? Bem, vamos ser legal. Uma coisa é quando você está numa tesouraria de um banco grande. Um banco como o Bradesco, o Itaú, Santander, ele abre vários gaps de moeda e prazo no book que a gente chama backbook, uns chamam de ALM, que é as operações de crédito que o banco tem. Normalmente os bancos têm a operação de crédito, especialmente para a pessoa física, é tudo pré-fixado. E hoje no Brasil você praticamente não existe captação pré-fixado. Então você tem aí o Tesouro tomando risco pré do sistema, né? E o tomador de crédito. E quem aplica o pré é aquele cara que arbitra achando que vai ser acima do CDI do período. Ou seja, o investidor final mesmo o cotista como compra um multimercado, ele não quer saber se você está dado em pré ou não, ele quer saber qual é a sua performance acima do CDI. Então, o gestor, ele compra pré quando ele acha. Bem, voltando. Em termos de risco e resultado, um backbook num banco desse de varejo é muito mais importante que qualquer posição proprietária que se faz da tesouraria, né? Então, é insignificante perto do risco que tem produzido pela área comercial. Então, o backbook normalmente responde por 70%, 80% do risco do banco. Então, o trading é algo a mais, mas o mais importante é o que fica menos transparente. É a gestão do seu backbook e a liquidez do grupo como um todo. Ou seja, tentando simplificar aqui para os nossos investidores, né? O tesoureiro, no limite, ele é o responsável, ele é o gestor do banco. Ele vai gerir o recurso próprio do banco, né? E os gaps produzidos pela área comercial. Exatamente. Ou seja, se ele tem uma carteira de crédito com um risco X, o gestor tesoureiro do banco, ele acaba produzindo um hedge para aquela carteira, né, de crédito X que ele tem. Então, se ele tem um risco em IPCA, ele tem que proteger contra a variação do IPCA, porque, no final de tudo, as instituições financeiras buscam gerar retornos nos spreads, né? E não necessariamente o que a gente fala em risco direcional. Ele não quer pegar ali, ganhar dinheiro com a alta do dólar, ganhar dinheiro com o fechamento da curva de DI, ele busca gerar retorno com a aplicação de recursos no mercado ali para pessoas que precisam tomar aquele recurso, vis-à-vis a proteção que eles conseguem fazer com o capital proprietário. Correto, Alfredo? Perfeito. Ele é um intermediador financeiro, né? Ele capta de quem tem recurso e empresta para quem não tem. Só que de quem ele capta, não quer dar para ele pré. E quem quer tomar emprestado quer saber se o salário dele dá para pagar a prestação. Então tem que ser pré. Então a função do tesoureiro principal, eu diria, seria administrar esses books e a liquidez da instituição. Não no caso do banco grande, mas
Eu trabalhei em um banco médio, a liquidez é importante, né? Eu costumo falar, eu até brinco, banco pequeno, uma corrida quebra ele, porque ninguém tem recurso parado de caminhão no dia a dia, está emprestado. Não dá para você falar, pô, me paga a minha dívida que meu cliente quer sacar. Então, a administração de liquidez é muito importante. É assim como o próprio gestor aí entrando em fundo, quando a gente tem um efeito de cauda, é normal os preços saírem do racional. Se falar muito é por stop, provavelmente. Mas uma parte é que, por liquidez, a pessoa não tem a margem para pagar ou o ajuste, né? É obrigado a zerar as posições. Então, eu costumo dizer que liquidez mata a pessoa, porque faz você tomar uma decisão sem pensar, por efeito de caixa. Então, eu sempre, tanto na tesouraria e no fundo, a gente sempre fez stress test de cenário para ver se não afetava a liquidez do grupo. Não no caso do Bradesco, que é muito grande, tinha também, mas no caso do BCN era mais na linha d'água, em gestor é mais linha d'água. E mesmo que eu estava no meu family office, eu não podia me alavancar de tal forma que se os Joelis Day me obrigassem a estopar uma posição sem usar o racional e pensando só no bolso onde aguenta, né? Eu acho sensacional essa sua visão, porque você acaba trazendo aqui para o nosso trader a parte do controle de risco, a qual eu vou querer conversar bastante sobre isso. Eu quero entender como vocês fazem na Armor, como você fazia no Bradesco, na tesouraria do banco. Mas antes disso, uma curiosidade pessoal minha aqui. Volume, né? Quando você fala de tesouraria de Bradesco, a gente imagina volumes colossais, né? Qual era o tamanho do patrimônio do Bradesco que você fazia gestão entre hedge, direcional, patrimônio como um todo? Qual era o volume que você fazia gestão, Alfredo? Olha, hoje, naquela época, os volumes são bem diferentes, mas hoje eu diria que seriam mais ou menos uns 800 bilhões, talvez. 800 bilhões de reais. É um volume colossal. É um volume que assusta as pessoas só de ouvir esse número. Acho que o total entre ativos e passivos de descasamento deve ser próximo disso. Sensacional. E quantas pessoas, mais ou menos, ali naquela equipe para controlar? Na tesouraria, ao todo, tinha 100 e poucas pessoas, né? Mas trading com o mercado, que a gente está acostumado a falar, aí é mais esse pessoal devia ter umas 26, 25. Ou seja, 25 pessoas para controlarem, alocarem, né, 800 bilhões de reais. É um volume assustador. Isso mostra aqui a experiência do Alfredo e por isso nós queremos usá-lo aqui nesse nosso evento para passar para o nosso trader que está começando agora ou que já começou, mas ainda não se profissionalizou, não se aprofundou nesse tema, né, para que ele entenda como que o outro lado da mesa faz, né? Então, como que os profissionais de gestão tocam essa alocação no dia a dia. Agora, eu vou fazer uma perguntinha sobre a parte de controle de riscos, tá? Como que é feito o controle de risco hoje dentro da Armor, né, que é uma gestora onde vocês acabam alocando recursos de vocês e de clientes também, né? Ou seja, tem recursos próprios e recursos de terceiros ali dentro. Como que é feito o controle de risco, Alfredo? Bem, o risco, eu digo que é uma da chave principal dentro da Armor. Hoje, um dos sócios é o Ricardo Fuscaldi, ele foi diretor de risco do Santander, inclusive da parte de fundos. E foi também do BS e trabalhou comigo no Bradesco. O risco é importante, não existe modelo perfeito, né? Mas nós temos vários modelos de estresse, de VAR. O VAR é o modelo principal que a gente acaba usando para alavancagem, né? Mas, além disso, nós temos limites em função do PL, limite de drawn, ou seja, limite de prejuízo, T-stop. E um negócio que a gente respeita muito é o stop quando ele é progressivo, né? Quando vai deteriorando. Aí não tem discussão, é estopado. O que não é estopado é quando você tem um efeito de cauda, né? Tipo o Joelis Day. Aí nós vamos sentar... O próprio Covid. Né? O próprio Covid. Aí nós vamos sentar e raciocinar. Por isso que eu falo que tem que ter liquidez no efeito de cauda, você não ser obrigado a realizar toda a posição fora do racional em função do caixa, né? Hoje, tem várias empresas que vendem software, né? Alugam, né? Manutenção para risco. Hoje nós usamos o Lote 45, que é um bom software. É claro que uma pessoa na física, né? Não dá para ficar pagando um custo desse, acho que está em torno de 11 ou 15 mil reais por mês. Mas você pode ter alguns modelos, existe várias literatura que explica como funciona,
do VAR, como um todo, alavancagem, mas o mais importante é ter uma simulação de stress test, ou seja, ter uma posição. Puta, o pior zebra é acontecer X. Se acontecer X, quanto eu perco? Eu vou aguentar? Eu diria que tem melhor ainda, né? A gente lá na AMO faz o seguinte, vamos montar uma posição, tá bom. Onde a gente acha que é o potencial de ganho e o máximo onde ela pode dar de prejuízo, para definir stop. Porque mercado financeiro nada mais é a probabilidade versus potencial de ganho ou versus potencial de perda. Então, eu costumo falar que é uma equação de primeiro grau, né? Qual a probabilidade, potencial de ganho ou potencial de perda se compensa ou não. Mas o melhor modelo que eu acho ainda, para quem opera vários ativos, é o VAR. Excelente, Alfredo. E você falou uma coisa que eu acho interessantíssima para o investidor, que é a parte de liquidez, né? Isso. Muitas vezes os investidores acabam não conseguindo ter maturidade nos seus investimentos porque não estão líquidos o suficiente para aguentar, principalmente ajustes, quando a gente está falando de alavancagem. Exatamente. E eu vou perguntar também para você sobre isso daqui a pouquinho, né? Tem uma frase muito famosa que é: o mercado pode permanecer irracional por mais tempo do que você pode permanecer líquido. Eu acho que isso, ela é uma frase em inglês originalmente, né? Mas fazendo uma tradução livre aqui para português, mas ela exprime muito essa preocupação que os gestores precisam ter. E não só os gestores, a gente está trazendo aqui o lado profissional, né? Como o Alfredo falou, tem ali um lote 45, custa R$11 mil por mês como controle de risco, mas tem coisas muito simples que você, investidor, consegue fazer por conta própria nos seus investimentos, nos seus traders, né? No momento da sua alocação, para que você evite exatamente esse cenário. Você até estava certo, mas você não aguentou segurar ali o mercado porque você não estava líquido o suficiente, né? E aí, a minha pergunta para você em relação a isso é uma preocupação contínua, né? Na Armor, todos os dias vocês têm essa preocupação com liquidez, né? Do outro lado, é natural no mercado que vocês trabalhem com alavancagem, né? Sim. Como que é feita essa alavancagem? Quais são os principais ativos que vocês buscam alavancagens? Mercado de juros, Ibovespa, câmbio, enfim, próprios papéis, ações. Quais são os principais mercados? E a diferença no controle de liquidez para cada um desses ativos de alavancagem? A alavancagem, querendo ou não, o VAR acaba te determinando, né? Por exemplo, num DI curtinho, você pode alavancar, sei lá, vou supor, janeiro 23. Você pode alavancar 5, 6 vezes que o VAR vai comportar. 5, 6 vezes o PL do fundo, né? Ou seja, todo o patrimônio que o fundo tem, alavancar 5, 6 vezes ele. Se for um DI curtinho. É claro, se for um DI longo, tipo janeiro 29, o VAR vai te permitir, de repente, uma vez o PL. Então, o VAR é uma boa medida para te limitar em termos de alavancagem, né? O potencial de perda que você vai ter, ou de ganho, né? Em 95% das vezes. E ainda mais, ele vai te permitir a que você nunca perca mais do que você vai aguentar. Aí você tem que decidir qual é o VAR que eu posso, qual é a oscilação de cota que eu posso ter. Em função da oscilação de cota que você pode ter, você vai determinar qual a liquidez mínima que você tem. Ou seja, não dá para separar as coisas, né? Se eu estou disposto a correr um risco, minha cota pode cair 8%, e tomar um ajuste contrário enorme de 8%, eu tenho que ter liquidez para aguentar esses 8%, no mínimo 2 vezes, porque eu costumo falar que tem o efeito de cauda, então você tem que ter liquidez para ter 16%. Então, não dá para não dá para ficar sem a correlação de risco, né, e liquidez. Elas têm que estar conversando, você não ser obrigado realmente a estopar. E tem uma frase que eu não me lembro quem falou, falar: se você está certo no momento errado, no final você está errado, né? Então, é saber, dentro do seu cenário, o momento de entrar na posição. Isso é muito importante. Eu conheci um profissional que admiro muito, só por elegância não vou dar o nome dele, e acerta pacas, vê lá na frente acima de todo mundo. Só que ele acerta tão antes que acaba se machucando, porque erra o time. Então, eu costumo falar na mesa o seguinte: mesmo que ele está sem posição, quero todo mundo tradando para pôr o pé na água. Pelo menos ele sabe, ó, esse mercado, Alfredo, você quer dar praia, mas está tomador pacas. Está quente, pelo está frio, menos, né? pra você saber se a água está quente ou está fria e o momento de entrar. Então, na mesa mesmo, na tesouraria, o trading era muito importante, muito mais
para saber o timing de entrar ou fazer um hedge ou realizar, do que ganhar dinheiro com giro, com trade. E vamos falar a verdade, não dá para pensar, uma tesouraria tem economia real toda, né? Você tem exportador fechando câmbio, importador, tem fechando operação financeira. O grau de conhecimento que uma tesouraria tem do fluxo real da economia é muito maior do que qualquer trader, né? Sem ter a estrutura de ver o cliente fechando operação, ou seja, a economia real. Porque o que nós operamos são derivativos. Derivativos do quê? De ativos reais. Então, tem alguém operando esse ativo real, né? E operando num volume que eu diria colossal. Significativo, né? Um volume bastante relevante que faz preço. Falando em questão de volume, né? Eu acho que muitos dos nossos traders aqui que estão nos assistindo analisam volume para fazer entrada nas suas operações, né? Além de todas as análises técnicas que eles fazem aqui, que foram faladas ao longo de todo o nosso evento e vão ser faladas mais à frente também, né? Mas assim, uma das grandes variáveis acaba sendo o volume, né? E aí pensando no volume, agora eu vou usar a palavra liquidez, mas não do quão líquido você está na sua carteira, quanto de dinheiro você tem, mas sim da possibilidade de montar posições, né? Hoje o nosso mercado ele é maduro o suficiente para que você na tesouraria do Bradesco e hoje na gestora Armor, com o patrimônio do fundo que você tem lá em mãos, consiga montar as suas posições de uma única vez ou não? Não, você precisa ir montando aos poucos, tendo cuidado, porque senão você vai fazer preço no mercado. Não tenha dúvida. Um banco grande de rede, com um gap grande da área comercial, ele não consegue fazer um hedge backbook de um dia para outro. Esquece. Normalmente se leva... Você tem uma ideia? Eu não gosto de citar o nome do Bradesco, porque seria antiético, porque eu já fui tesoureiro lá, né? Mas, normalmente, você acaba pegando um vértice, você é responsável por 20% ou 30% do contrato em aberto, se você for fazer o hedge da sua área comercial. Então, são volumes significativos. Então, você acaba fazendo aos poucos, né? Agora, num banco, existe uma diretoria de risco. Então, até certo limite, você pode correr dentro da administração de gap de moeda no banco, né? Perfeito. Então, o mercado, realmente, você tem que olhar essa liquidez, né? Voltando agora para as principais diferenças ali, eu vou fazer uma pergunta meio ingrata. É mais difícil para você ser trader ou ser gestor, né? E qual a principal diferença entre um trader e um gestor do ponto de vista do resultado? Bem, vamos lá. Quando você é um trader, é que é difícil. Todo gestor, no fundo, tem um pouquinho de trader, né? Sem dúvida. Mas quando você está tradando recursos próprios, você não tem que dar satisfação ao seu cotista e o cotista não sabe por que você está ganhando ou perdendo dinheiro, além da sua cota mensal. Então, a disciplina do gestor tem que ser muito maior. Já no trader, depende muito da idade dele. Acho que o cara com 23 anos tem que ser abusado. Um cara que quer ser trader com 50 anos, não dá para ser abusado, né? Mas você sabe qual é o risco que você tem que correr. Quer correr. Diferente de quando você tem N cotista, e um querendo ser mais conservador, e ele não está entendendo que você está ganhando ou perdendo dinheiro todo dia. Diferente. Quando você está numa tesouraria, você tem uma diretoria de risco, você tem seus pares, você fala, o resultado de tanto foi hoje por causa disso, nossa posição é essa, por causa daquilo e tal. Coisa impossível de você fazer hoje no fundo com todos os seus clientes, né? Você faz a carta mensal, dando um resumo do cenário, mas vivemos no Brasil, uma carta mensal, para tantas mudanças que a gente tem de um dia para o outro, uma semana para outro, você deixa um pouco o cliente na dúvida do que está acontecendo, né, nas suas posições. E esse ponto é relevante, porque assim, simplificando um pouco da sua explicação, né? Quando a gente tem recurso próprio, que você é um trader, você é seu controle, né? Se você está insatisfeito, você vai lá, zera a sua posição, o recurso é seu, né? Quando você é tesoureiro, você tem um único, digamos assim, chefe, né, dono do recurso, que é o próprio banco, a própria instituição que você trabalha. Na margem, o acionista, né? O acionista, mas ele não está ali no dia a dia para saber o que aconteceu. Vai ver o resultado do banco. Vai ver o resultado trimestral. É isso aí. Agora, quando você é gestor, você tem cota diária. Exatamente. Né? E você tem que apresentar o seu resultado todo dia para os milhares de gestores, para os milhares de cotistas, né, de investidores que você tem dentro do seu fundo. Então, realmente, o cuidado, o zelo que você precisa ter
com recursos de terceiros, ele acaba sendo muito maior. E tem uma coisa curiosa que você falou aqui, e eu vou te entregar de um papo de bastidor. O Alfredo falou que se você é mais velho, né, um pouco mais, com a idade um pouco mais avançada, você tem que ser um pouco mais cuidadoso. Qual é a volatilidade do seu fundo próprio? O meu fundo, hoje não, porque ele aplica no Arts, mas a volatilidade do meu fundo era 40%, 42%. Tá vendo? Então é tudo o seu perfil de investidor, né? O Alfredo, obviamente, aqui foi uma brincadeira, Alfredo. Não, mas é uma exemplificação de quanto você pode tomar risco se você tem consciência desse risco, se você sabe exatamente o que você busca para os seus investimentos. Isso acaba sendo extremamente relevante aqui no nosso mundo, né? Porque ser gestor é um desafio de autocontrole, né, no dia a dia, né? Você não pode ficar emocionado demais, você não pode ficar nervoso demais, você tem que ter a frieza e por isso a disciplina, né, e equipe, né, para conseguir te ajudar. E aí essa pergunta aqui, quão importante é, né, uma formação de um time, né? Porque às vezes a gente traz muito aqui a figura do gestor para conversar com os traders, com nossos investidores aqui do Modal Mais, e muitas vezes a gente não fala tanto do time que tem por trás, né? Quão importante é o papel de um time dando suporte para um gestor, para que ele consiga fazer a gestão de milhões de reais no dia a dia de uma empresa? Eu acho que, pensando em termos de equipe, né, você tendo uma equipe boa, ela vai fazer você raciocinar e muitas vezes vai te segurar nos seus erros. De pontos que você não refletiu, alguém vai levantar a bola. Agora, para isso acontecer, a equipe tem que estar bem integrada e com um objetivo só, né? E tem que ter debate diário, não é debate semanal, é diário. Pô, eu estou achando isso por causa daquilo. Ou seja, os argumentos fazem a pessoa evoluir, né? O profissional evoluir, e fazem com que você reflita se você está deixando passar algum ponto, né? Por mais que a pessoa às vezes seja júnior, ela acaba fazendo você refletir numa coisa que você não pensou, porque né, você acaba ampliando horizontes. Eu tenho um belo exemplo nisso. Eu tenho um menino lá, trabalhar comigo, não vou dar o nome para nem me roubar ele, mas ele tem 20 anos, ele dá uma sacada de um negócio, que eu falo, puta, desculpa o palavrão. Falou, meu, de onde esse moleque tirou isso, né? E eu falei, pô, eu não tinha pensado nisso. Então, a equipe, e é importante ser uma equipe criativa, né? Eu digo, o mercado não dá para você ficar muito fechado, você tem que ampliar os horizontes e as teorias que podem ocorrer. E isso que você falou é interessante porque, por exemplo, eu tenho muito medo quando o mercado está todo para um sentido só. Eu acho que a diversidade, inclusive nas alocações, ela é extremamente importante. Então, você ter uma equipe que tenha ali expertises diferentes, né, que tenha conhecimentos diferentes, idades diferentes, experiências diferentes, elas ajudam a você ter uma complementariedade, né, nas opiniões do dia a dia e você conseguir sair com uma performance mais, digamos assim, controlada do ponto de vista de risco, porque você não está comprado só num lado, não é aquele reforçador, né? Você não tem apenas um trader reforçando a opinião do outro. Né? Essa é a pior coisa que tem. O cara só reforça você, esquece. Esse cara vai te ajudar você a quebrar, se for assim. Então, é melhor você ter um cara do contraponto, né? Do que ter um cara que fala, pô, você está certo, chefe. Esse cara não serve para nada. É melhor você pegar uma telefonista lá para repetir. E isso eu acho que serve de dica para os nossos traders aqui, né? Então procurem opiniões distintas, procurem o contraponto ao seu ponto. Ele é extremamente importante para a formação da sua opinião, assim como ele é extremamente importante para a formação da opinião dos gestores profissionais no nosso mercado. Alfredo, uma última pergunta, né, que é para você passar para os nossos traders. Algum conselho para quem está começando a operar agora e tem o sonho de virar gestor um dia? Olha, primeiro, eu acho que disciplina é um ponto muito importante. Eu falo, conhecimento sem disciplina acaba sendo loucura. E conhecimento a gente sempre está aprendendo no mercado. Agora, não adianta você querer ser bom, se você não tem estrutura, ser bom em tudo, é impossível. Né? Você escolhe o mercado que você mais gosta e dá foco para ser o melhor. O cara que opera todos os papéis de Ibovespa, desculpa, a não ser que seja por gráfico, mas por fundamento é impossível, não tem gênio para fazer isso. Então vou escolher um setor de energia, outros. Não, vou escolher dólar, vou escolher juros. Procure ser o melhor daquele. E tenha um network que te complemente. Se é bom em juros, espera um cara que é bom em câmbio e pega esse network e vá trocando figurinha.
Se você quer fazer bolsa, tá bom, faz um network com um cara que entende mais de um setor que você. Então, eu acho que isso é importante, é você dar foco, você ter um conhecimento amplo, mas ser bom num negócio e dar o foco para ser o melhor naquele. Então, eu acredito muito nisso. E disciplina. E estudo, né, também, né? Eu acho que Esse mercado estudo nunca para de estudar, né? não dá para parar de ler. Se eu tiver a dar um recado, eu acho que um grande professor que eu considero muito é o Celso Pastore. Acho que poder ler ele, as colunas dele, ler as matérias antigas. Ele é o tipo de economista que eu falo, economista engenheiro. Ele tem todo o racional. E aí dá para você entender o macro legal. E ele é um cara que vê os problemas do país muito bem. Então é um cara que eu leio muito, né? E tem isso, ter a literatura de ponto de vista, né? É muito importante se ter. Excelente, Alfredo. Bom, pessoal, então é isso. Esse era o recado que eu tinha para trazer. Alfredo, muito obrigado pela sua participação no nosso Trader Experience. E, pessoal, muito obrigado a vocês por terem participado aqui do nosso evento e continuem acompanhando o Trader Experience. É um evento imperdível, uma oportunidade única de vocês continuarem aprendendo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.